Boa noite, amigos. Iniciando então nossa programação de hoje com um atrasozinho por problemas técnicos, mas que bom estarmos aqui reunidos e na impossibilidade de estarmos todos presentes aqui na casa. A cada semana nós vamos tentando inovar um pouco, mas como colegiais, como universitários que aprendendo a usar a tecnologia, muito embora nosso cameraman, diretor aqui de imagem, de som, de conteúdo, de tudo, Akira-san, muito obrigado. E hoje nós vamos tentar fazer um pouquinho diferente então. Como tem sido difícil, formular as perguntas por escrito, então hoje nós vamos, quem quiser fazer por escrito, pelo Facebook, tudo bem, ou então pelo nosso grupo da mediunidade, também por escrito, ou então em áudio, que nós vamos colocar aqui no microfone para sair e assim todo mundo escuta, está reverberando. Aí todos escutam e a gente conversa como se estivéssemos aqui, tá bom? Então, quem tiver alguma questão, algum comentário, pode formular em áudio pelo grupo de WhatsApp, E da quinta-feira, da mediunidade, e aí nós vamos conversando aqui, tá? E então, elevando os nossos pensamentos, nossos corações, buscando esse mestre divino, buscando o tio Chico também, agradecendo por mais esse dia, por essa reunião, agradecendo por esses 8 anos de Casa da Prece que completou ontem e que tanta alegria tem nos dado, oportunidade de trabalho e oportunidade de reencontrarmos a nossa família espiritual que vai pouco a pouco se juntando aqui e crescendo e trabalhando para Jesus, sempre unidos. Então, rogamos aos nossos benfeitores, rogamos ao Senhor, ao tio Chico, Dr. Hans, que estejam conosco, nos amparando e nos guiando nesse dia. Que seja muito proveitoso também. Graças a Deus. Então, nós vamos iniciar hoje com a leitura. O nosso Evangelho hoje é um trecho lá que foi publicado, no nosso grupo de WhatsApp, e que é o que Jesus prometeu naquele último dia sobre a mediunidade e aconteceu no dia de Pentecostes. E que é esse trecho, então, que a Deise lê para nós, por favor. Boa noite, pessoal. Então, este trecho está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 13. Descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Quando se completaram os dias do Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um estrondo como de vento que soprava impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então apareceram línguas como se fossem de fogo, que se dividiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar várias línguas, conforme o Espírito lhe impelia que falassem. Ora, estavam então residindo em Jerusalém judeus, homens religiosos de todas as nações que há embaixo do céu. Logo que se deu esse rito, acudiu muita gente e ficou pasmada, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, todos atônitos e admiravam-se, dizendo: porventura, não são galileus todos estes que falam? Então, como é que os ouvindo, cada um de nós falar a nossa língua em que nascemos? Partos, medos, elamitas,
os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e várias partes da Líbia, vizinhos de Cirene e os vindos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos ouvimos falar nas nossas línguas das maravilhas de Deus. Espantados e surpresos, uns perguntavam entre si: mas o que significa isso? Mas outros, porém, escarnecendo, diziam: estão cheios de vinho forte. Então Pedro, apresentando-se com os 11, levantou a voz e disse: homens judeus, e vós todos os que habitais em Jerusalém, ficai sabendo bem o que se passa e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós cuidais, pois estamos ainda às 9 da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão vossos filhos e vossas filhas, e os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões sonharão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e profetizarão. Farei ver prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia grande e glorioso do Senhor. Então acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito bem. Você não quer já explicar o que a Cris publicou sobre o Espírito Santo? O que ele quis dizer? Emmanuel nos explica, não é? Então, Emmanuel nos fala o seguinte, que essas línguas de fogo, que está escrito no livro Paulo e Estevão, é numa nota de rodapé que ele explica o que seria o Espírito Santo. Ninguém deve ignorar que o Espírito Santo designa a legião dos Espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com o Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Então, essas línguas de fogo nada mais eram do que esses seres iluminados, né? Que estão com o Cristo desde o começo e que naquele momento cada um desceu sobre um daqueles apóstolos e eles conseguiram fazer com que todos os povos que estavam em Jerusalém ouvissem a palavra do Senhor na sua própria língua. Então, maravilhoso isso, porque imagino, aqueles incrédulos, né, não são galileus, porque os galileus eram os mais simples ali de Israel, né, da Palestina, que moravam só cuidavam ali, de colheitas, né, de colheitas, frutos, de comida, pescaria. pescaria. Então era o lugar mais não pobre, eram letrados. muito embora muito linda região, né, perto de Jerusalém, os desertos e a região mais árida. A Galileia não, a Galileia era uma beleza, uma formosura, tudo que plantava dava ali. E a vegetação muito, muito exuberante, muito bela. No entanto, os que habitavam ali, onde Jesus escolheu para viver, eram muito simples, né? E usavam aquele o cabelo comprido, a barba comprida, o cabelo repartido ao meio, né? Não de lado, no meio. Que nem Jesus. Que nem Jesus, né? Que era o próprio, né? Nazareno e Galileu. E então eles ficaram admirados, porque cada um falava numa língua, né? Então imagina os espíritos que usaram, né? Começaram a usar as faculdades mediúnicas
de cada apóstolo, né, pela psicofonia, cada apóstolo, os povos todos ali em volta deles, né, pessoas de diferentes regiões, e aquele apóstolo que estava próximo daquele que falava árabe, ou do outro que falava outro dialeto, né, ele sabia e ele falava na língua daquele que estava próximo, né? Então olha só que beleza, que fenômeno maravilhoso, né? Então foi isso que aconteceu naquele dia. E além de falar na língua, falava com um palavreado que não era próprio deles, né? Era um palavreado luminoso que trazia alegria, vida para todos aqueles que estavam ouvindo ali, né? Falando do reino de Deus, né? Das promessas e das maravilhas. Então tudo que Jesus falava, eles falando também do Pai, de uma maneira assim muito formosa, né? Que tocava o coração deles. E aqueles achando que estivessem embriagados, né? Então Pedro toma a palavra, já assumindo a posição assim de liderança entre os apóstolos, né? Então ele, nesse primeiro dia, ele já vem com a explicação e falando que não, que para eles prestarem atenção no que eles estavam escutando, para eles entenderem, para eles compreenderem a linguagem, né, e os ensinamentos que vinham de mais alto. Então Pedro, né, assim, intuitivamente, né, ele já andava um pouco à frente, né, e Jesus deixou essa determinação para ele, né, quando chamou de Cefas, né, de pedra, sobre ti erguerei a minha igreja, né? Mas a igreja no sentido não da igreja comum, da cristandade, né? Porque Jesus não tinha religião nenhuma, e a religião dele era os ensinamentos, era a religião cristã, que é onde todas as religiões se encontram. Isso é bom que nós saibamos. Todas as religiões cristãs se encontram no cristianismo, né? Nos ensinamentos cristãos. Agora, muitas delas esqueceram aquilo que foi dito, né? Então, as questões que nós vimos na Páscoa, na semana passada, as questões da reencarnação, que eles entendiam como ressurreição, e Jesus, no colégio de apóstolos, e Jesus mesmo falava de nascer muitas vezes, né? Então, essa é uma das diferenças, a questão da reencarnação. E a outra diferença é a questão da mediunidade, né? Que muitos não aceitam, mas o que eram os santos, né? Esses luminares ao longo da história, o que eles eram? Médiuns, né? Aqueles milagres que conta a igreja, nada mais eram do que os santos faziam, né? Eram efeitos, fenômenos mediúnicos, né? De cura, de transporte, de desdobramento, de incorporação, e todos eles, né? Então isso é muito importante na história do cristianismo, né? Que à medida que nós vamos estudando, nós vamos compreendendo melhor essas questões, que Jesus não escondeu isso, só que ficou sem ser entendido, né? E muitos ainda não aceitam, mas está aí para todo mundo ver. Então, quando quem tem olhos de ver, vai compreender, né, Deus? Algumas já aceitam no sentido de falar que ainda é o Espírito Santo e que só alguns merecem recebê-lo, né? E a gente sabe que não, que a mediunidade está para todos nós, como algo maior que a gente tem que desenvolver, trabalhar, aprender e usar em benefício do próximo para a nossa própria evolução, né? Sim, para a nossa própria evolução, porque, como diz o seu José, mediunidade não é dádiva, é cobrança, né? Então, isso que a Deise falou é exatamente o que tem aqui na nossa coletânea de preces, no final, no item 8, que tem um trecho mais resumido deste Pentecostes, mas no 9, no prefácio, do capítulo 28, estamos falando, né? Diz exatamente, né? Que quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que a voz dos Espíritos penetrasse por toda parte, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade.
É com esse objetivo que os espíritos se manifestam hoje por toda a Terra e que a mediunidade, revelando-se entre pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre homens e mulheres, crianças e velhos, constitui um sinal de que os tempos chegaram. Então, beleza, né? É o ensinamento de Jesus. A mediunidade está permeada por todos, não está só aqui no Brasil, né? Não está só entre os espíritas, mas em todos os credos e em todos os países, em todas as classes sociais, né? Entre homens e mulheres também. E Kardec nos traz que cada um tem o seu dom mediúnico de acordo com a necessidade para esta reencarnação, né? Para esta vida. A missão que nós trazemos, né? Então, cada um vai ter um tipo diferente e mesmo nos determinados tipos de mediunidade que temos, cada pessoa é diferente uma da outra. Cada um vai desenvolver num grau diferente, vai sentir num grau diferente, mas todos nós somos, né, médiuns, então todos nós sentimos alguma coisa começar a aquecer o nosso coração quando a gente começa a estudar, a desenvolver, a sentir a presença desses amigos perto de nós, né? É muito bom. Né? Muito bom. Quando é bom, né? Quando é bom. Mas a gente está aqui para aprender a ser sempre bom, né? E aprender também a lidar, que quando não for bom, como que nós podemos também ajudar, né? Sim, é o aviso, né? Que a maior parte do tempo não serão bons, né? Mas a gente tem que estar bem para sentir aquilo que está perturbando, né? Que está ali incomodando. Então é isso. Antes de nós prosseguirmos aqui, se tiver alguma pergunta, tem aí, Akira, alguma? Tem um comentário da Ju. Quer falar? Fala bem alto. Ela falou assim: só hoje descobri. Juliana, é? Juliana Fagundes. Só hoje descobri que o Espírito Santo representa uma legião de espíritos santificados. E é muito bonita essa imagem, pois em minha infância, nas missas de domingo que frequentava, fazia o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, sem saber que quem era e muito menos que era mais de um. Era assim uma legião de espíritos santificados no amor e na luz. Lindo. Na doutrina espírita não usamos este nome para nos referirmos a eles, não é? Para nós são os espíritos santificados, né? Os espíritos elevadíssimos, e então que se manifestam, né? Nesse caso aí foram eles que se manifestaram. Interessante, né? Interessante, porque por outros nomes as religiões, né? Se conversam, né? E às vezes sem saber exatamente, mas que existe. Mas às vezes não existe a completa compreensão daquilo que é, né? Como no caso da mediunidade, os espíritos também, né? O Espírito Santo, os santos da igreja, então eles são esses espíritos elevadíssimos, né? No geral, né? Espíritos superiores, né? Também que a gente já aprendeu, que vamos aprender ainda, que tem toda uma graduação, né? Esses que se manifestaram no Pentecostes, lá já nos fala que estavam com Jesus desde o começo, né? Então a gente pode imaginar que lá são daqueles superiores já bem um grau muito elevado, né? E tem uma outra colocação aqui da Maíra. Você quer colocar aí ou? Você mandou para mim? Deixa eu achar. Mandei. Não. Você tem esse áudio também ou não? Manda para mim que eu já ponho. Então a Maíra. Manda para quem? Manda para mim. Tá? Então, enquanto vem essa pergunta da Maíra, né, que ela mandou no particular da Deise, ela falou que tem muita vergonha. Então, mas agora a gente põe no ar, né, Deise? Não fica brava, hein, Maíra? Mas acontece que
É muito interessante a pergunta dela, porque já entrando um pouquinho na resposta, porque na Bíblia e nesses evangelhos, como eles não tinham assim a perfeita compreensão de muitos fenômenos, e Jesus também mesmo, quando ele falava para o povo, ele não tinha condição de explicar para eles, né? Nem para o doutor da lei ele teve condição de explicar o que era a reencarnação. Então usavam, né, na Bíblia, e Jesus mesmo usou muito a linguagem figurada, né? Foi? Pode colocar aqui. Posso pôr aqui, Kira? Pode pôr na caixa. E tudo bem? Primeiro agradecer que vocês têm feito muito pela gente, de estarem presentes nas nossas casas e de alguma forma a gente estar junto em oração, e isso tem trazido uma calma, uma paz muito importante nesse momento. Eu vou te mandar no privado porque eu não sei se é pertinente a esse assunto que a gente vai tratar hoje, mas eu estava conversando com uma amiga minha agora e fiquei com uma dúvida, porque eu já havia ouvido falar que está escrito na Bíblia que no final dos tempos os dias seriam abreviados. E realmente a gente tem sentido muito isso nos últimos tempos. Eu gostaria de saber o que o Espiritismo, o que o plano tem a falar sobre isso, porque o que eu entendo é que seria alguma coisa, que poderia ser alguma coisa voltada para essa mudança de era que a gente está tendo. Ou é de outra coisa que eles estão falando? Se for pertinente para a live de hoje, se não, se você puder, por favor, tirar essa dúvida para mim, eu te agradeço muito, viu? Fica com Deus, beijo. Não, então, como diz, tinham muito uma linguagem muito figurada, e Jesus também fazia uso dessa linguagem figurada. Então, essa questão de final dos tempos, o homem sempre esteve envolvido com isso, né? Não sei se vocês se lembram, quando ia virar o ano 2000, né? A maior parte é muito novinho, mas ficou todo mundo esperando aquele, né? O final do mundo, né? 2000 não chegará. 2000 não chegará. Então, e na verdade, o que a doutrina nos diz? Que a doutrina nos diz que o tempo é eterno, que o Pai está criando sem cessar. E quando nós vemos as pesquisas científicas de hoje, especialmente aquelas pesquisas feitas através daquele telescópio Hubble, que eles têm fotografado trilhões de anos-luz atrás, a formação de galáxias, a formação de planetas, de corpos celestes, de mundos celestiais, né? E a expansão desse universo tão grande que ele é infinito, né? Existem mais corpos, descobriu-se que tem mais corpos celestes do que grãos de areia numa praia, então é infinito isso. E a gente sabe que a vida, então, a vida é infinita, a vida do espírito é infinita, a vida dos planetas é infinita, então não vai existir o final dos tempos, né? O que pode existir que ele pode ter chamado de final dos tempos? É um final de uma era que nós estamos vivendo agora, e nós sabemos disso, tem muitos sinais que nos permitem reconhecer esse final dessa era, e a doutrina, desde que as mensagens, né, que tem no Evangelho, e depois as posteriores, né, muitas mensagens dos protetores, nos indicando essa fase de transformação da Terra, de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. E como que será esse planeta de regeneração? E que também vai, nesse final dos tempos, né, de mudança, de transição, vai ter muita dor, vai ter muitas... essas transformações serão com bastante sofrimento. Mas esses sofrimentos, se nós olharmos do ponto de vista espiritual, são oportunidades de melhoria. Então imagina que a gente chegou no limiar de uma era, e quantos tem ali que
se a média é 7 para passar de ano, estamos com 6,5, não é? Então essa dor é como se fosse uma recuperação, que quem encara a dor de maneira adequada, com confiança, com fé, né? Mesmo nessas provas que nós estamos passando hoje, de reclusão, de confinamento, cada um tem uma ideia sobre isso, mas independente da ideia, como que nós estamos conseguindo passar por elas, né? Com otimismo, com confiança em Deus, com confiança no que o Pai Celestial está nos enviando, fazendo prece para ajudar os outros, não é verdade? Então, assim, essas dificuldades que vão se sobreporem da agora para frente, essa, por exemplo, que é inusitada, né? Quem que podia esperar uma coisa desse tipo? A grandeza que pegou o planeta todo, né? O culto todo, né? Então, mas como que nós intimamente estamos encarando essas dificuldades de hoje? Então, isso é muito importante. Então, esse final dos tempos, né, que Jesus se refere aí, pode ser, né, essa mudança, final de tempos de expiações e provas para início dos tempos de regeneração. Agora, essa questão do tempo, né, da gente sentir mais rápido ou menos rápido, a gente sabe que quando a gente é criança e está ali brincando e está, né, parece que o tempo é infinito, né, ele demora a passar mesmo, né? E quando a gente está com mais atividades e as coisas acontecem mais rapidamente, a gente tem essa impressão, mas é a impressão nossa mesmo, porque quantos têm, por exemplo, acamados, quantos têm doentes, quantos têm depressão que o dia não passa, não é verdade? Aqueles que estão em extrema dificuldade e muito acabrunhados com as dores, então, quer dizer, o dia amanhece e não anoitece, porque, né, quem trabalha sem amor fica olhando o relógio o tempo inteiro, e o que acontece? O relógio não passa, não é verdade? Quem trabalha ali com indignação, mas quem trabalha com ânimo, né, na hora que vê, o dia acabou, fez um monte de coisa, rendeu, foi bom, não é verdade? E daí essa sensação já é um indício de como que nós estamos procedendo, não é verdade? A nossa consciência, o nosso estado de espírito nos dão o retorno de como nós estamos procedendo com relação ao todo, com relação à vida, com relação a nós mesmos, né? E às nossas obrigações. Então, Maíra, eu acho que, não sei se conseguimos responder, mas a Deise complementa. Hoje estávamos até lendo um texto de Madre Teresa de Calcutá, quando ela falava do amor, quando ela saía em busca dos pobres, né? E teve uma parte muito interessante que ela diz que hoje serve muito para nós, né? Nesse momento de reclusão, que ela fala o seguinte, que nós temos que buscar primeiro os pobres que estão dentro dos nossos lares. Os pobres que somos nós mesmos também. Então, é a chance que a gente tem, né, hoje, de buscar aqueles seres que estão lá conosco, de trazer mais próximo, ou se estamos sozinhos, de procurarmos dentro de nós essa pobreza que ainda a gente tem de sentimento e de uma certa forma transformar esse sentimento, né? Que ela fala que isso que é o amor, é esse entendimento, essa transformação que a gente faz dentro de nós mesmos para poder olhar o nosso próximo, né? Esse olhar diferente que a gente tem que ter com o nosso próximo. Então foi muito interessante, porque serve bem para hoje, né? Quando nós estamos aí todos reclusos, ou então sempre reunidos num número menor de pessoas, para a gente tentar entender um pouquinho melhor o que isso está querendo nos mostrar, que chance que nós estamos tendo, que era que nós vamos adentrar, né? Então eu acho que aí é o 6,5, é o meio ponto que falta para a gente, né, abrir esse coração, tentar olhar diferente para as pessoas, tentar olhar diferente para nós mesmos, né? Ver quanto a gente já tem de bonito no coração, que a gente também na autocrítica não enxerga, né? Então é um momento muito valioso agora. E a doutrina é consoladora, né? A doutrina nos traz esperança, nos traz alegria. Então, só até
complementando um pouquinho mais, outro dia um espírito desse, até pela mediunidade, como se fosse um desses apóstolos, né, que recebeu a língua de fogo, que recebeu o Espírito Santo, que é um espírito elevadíssimo desse. Então ele, numa das reuniões aqui, ele veio explicar o porquê da consolação e o porquê da esperança no mundo novo, com todas essas situações que nós estamos vivendo. E fez a analogia da reforma da casa, né? Porque quando nós conseguimos essa casa aqui, imagina que era uma casa de moradia, era dividida em quartos, em sala, banheiro, então tudo aqui nesse espaço desse salão, que hoje é o salão, né? Mas teve uma reforma aqui que foi feita, tirou parede, arrumou o telhado e tinha um forro de estuque aqui daqueles antigos. Você imagina, em cima tinha esse pé direito maravilhoso nosso, mas entre ele e nós, né, existia um forro de estuque que voou poeira até lá no Ibirapuera quando tirou o forro de estuque. Então, quem passasse por aqui ou quem estivesse aqui ia imaginar que seria um caos, né? Um caos tremendo, porque tudo demolido e caindo e numa situação de sujeira, de muita sim, dificuldade sendo executada. Mas, à medida que prosperou-se, por exemplo, prosperaram nos trabalhos, né, foi se depurando, foi se construindo, foi se reforçando onde precisava reforçar e fazendo as coisas no funcionamento que precisaria, e isso então até que ficasse assim desse jeito, né, bonito e com a parede limpinha e tudo arrumado, para que nós pudéssemos usar. E assim é nosso mundo hoje, né, segundo esse Espírito nos contando que, por essa analogia, o mundo está passando por essa reforma, que, né, quebrando paredes, né, rompendo fronteiras, tirando as sujidades, reforçando as estruturas, né, que são as estruturas da própria sociedade, que são as estruturas do entendimento nosso, que são as estruturas da nossa alegria, porque quando você escolhe uma cor, quando você, né, imagina por onde o sol vai entrar, então isso também está sendo feito, né, e é o próprio Pai Celestial, e com Jesus no comando, né, no governo da Terra, que estão promovendo essa mudança, essa reforma na Terra. Então, nós temos que nos alegrar muito com isso, porque é o início de uma era nova, onde tudo vai se transformar e tudo vai ser muito diferente, e tem um capítulo que fala da regeneração, né, dos mundos regenerados, e a gente lê, a gente se enche de energia, e se enche de alegria, de esperança e de consolo, né? Então, pensando por esse aspecto, é isso que está acontecendo na nossa Terra, né? Então, tem pergunta no Facebook da Gabriela de Anderdini. Ela pergunta o que a gente tem que fazer com tudo isso, se o que teríamos que aprender seria uma mudança de comportamento. Uma reforma moral, né? Porque do jeito que nós estamos hoje, a gente... Todos entenderam a pergunta lá? Tá dando para ouvir? Tá? Tá escrito. Tá bom. O mundo hoje que nós estamos vendo é um mundo de competição. E o nosso novo mundo vai ser um mundo de compreensão, de ajuda mútua, e não de colaboração, e não mais de competição. Nós já vimos que a competição que existe aí hoje está trazendo muito distúrbios, muita depressão, muita loucura para aqueles que estão aí 24 horas tentando correr atrás de alguma coisa que não tem nem o tempo para usufruir. Então, é esta mudança de comportamento, é esse olhar no outro, no próximo, no ser humano, que vai ser o diferencial agora para que possamos enfrentar esses novos tempos e que possamos, quem sabe, voltar aqui no mundo já regenerado, né? Mas depende agora desse nosso comportamento, dessa mudança de atitude, e essa reforma interior a gente encontra toda no Evangelho.
Jesus já nos deixou e Kardec nos trouxe tudo o que os vícios estão aí e nos trouxe os remédios também para combatê-los, né? Então o estudo do Evangelho é muito importante para todas as horas que a gente se sentir de alguma forma um pouquinho aflito, né? Com tudo isso que está acontecendo ou com o que vai acontecer, que muitas vezes as pessoas estão tão preocupadas que vai acontecer uma coisa tão ruim e acabam deixando de aproveitar esse tempo tão precioso que nós temos agora nesses tempos. Então é isso aí, é melhorar intimamente, é olhar melhor para o outro, é olhar melhor para si mesmo e tentar compreender este Deus, né? Que está no nosso próximo, que está dentro de nós e que está em toda a criação dele. Seguindo nesse tema, tem uma pergunta do José Carlos. Vou pôr o áudio para vocês. Desde Renatinha, aqui é o Zequinha. Minha dúvida é o seguinte: nesses tempos de agora que estamos passando por todas essas provações, muito do desenvolvimento mediúnico deve ser intensificado, imagino eu, né? E eu tenho tido a experiência de que a luz está muito intensa e que há um verdadeiro braseiro no meu peito, e isso já foi confundido com vários problemas de saúde. Eu recorri a médicos, fiz exames, nada constou. Foi bem confuso, inclusive. Consultei a Deise aí numa noite. Eu gostaria de saber se isso é uma questão mediúnica que está ocorrendo comigo. Ô Zezinho, que bom te ouvir, viu? Olha, isso você tem muita sensibilidade, não é verdade? Então e sensibilidade é mediunidade. Esse braseiro no peito, se ele é intenso, mas ele é suave, ele é harmonioso, ele é tranquilo, então são bons sentimentos ou algumas entidades evoluídas, entidades boas que causam assim uma certa agonia ou uma trepidação, um aperto grande, né? Então significa que tem alguma entidade necessitada, que está precisando da sua ajuda, das suas preces, do seu encaminhamento, do seu pensamento firme no bem, para que seja encaminhada. E é desse jeito que funciona, né? Por isso que o Sr. José nos conta muito que a mediunidade é uma prova, né? É uma prova o quê? De resistência para nós mesmos, de resistência no bem, porque o assédio da coisa que não é boa, ele é grande. Mas por que procura o médium? Procura o médium porque sabe que ali ele vai ter um porto seguro, ele vai ter condição de ser encaminhado, de ser assistido, não é verdade? E a nossa educação mediúnica, que nós chamamos, e o desenvolvimento dessa mediunidade, é exatamente isso, que é nós aprendermos, primeiro de tudo, a reconhecer quando existe um necessitado perto e saber encaminhá-los, né? Ajudá-los, e quando nós não conseguimos, com humildade, pedir ajuda a outros, e quando a gente vai na casa espírita e toma passe, ou mesmo coloca o nome da gente para colocar no trabalho mediúnico ou no próprio caderno pedindo assistência, é demonstração de humildade, não é verdade? Não de umidade, de humildade, né? E então é isso, né? Tá tudo certo, tá tudo bem. É ficar firme, não desanimar. Ficar firme, alegre, cantar, né? Cantar, rezar, pôr música boa para ouvir. O adianta estar sempre do nosso lado, né? Sempre presente, se nós damos condição para ele. E também, além disso que a Deise falou, né? Cantar é muito bom, né? Então a gente cantar, quem canta seus males espanta, então Pode ajuda até ir pro muito. chuveiro, né? Se quiser cantar, toma um banho, canta.
E exercício físico também, né? Então o exercício físico é bom, porque às vezes chega de noite, a gente passou um dia assim difícil, né? Mentalmente nós estamos assim cansados, né? Pelas preocupações, pelo trabalho, pelas responsabilidades, ou pelo assédio, né? Por tudo que envolve um dia nosso, normal, né? O exercício físico é muito bom, porque às vezes a gente chega no fim do dia, a cabeça exaurida e o corpo zero bala, né? Como é que vai dormir? Então é muito bom que a gente faça um pouco de exercício físico, porque de noite ajuda muito, né? O corpo pede esse descanso e leva a alma junto, né? Então isso é muito bom. E não esquecer do preparo para dormir também espiritual, né? Da oração, da ligação com o seu mentor, da ligação aqui com a casa, lembrar de fazer o copo com água, pedir para o Dr. Hans vir ajudar, né? Então, assim, toda essa preparação também ajuda a gente a ter uma noite um pouquinho melhor. Eu acho que aí vocês já responderam a Gabriela, que ela perguntou como que ela faz com a mediunidade sensitiva nessa hora. Só deixa eu complementar um pouquinho anterior, que eu lembrei aqui. Uma vez a gente fala fazer o copo com água antes de dormir, né? Mas aí nós aprendemos ao longo do tempo que a gente pode usar esse copo com água toda hora, né, Renato? A hora que a gente estiver aflito, nervoso, que a gente, para não falar alguma coisa, né? A gente se isola um pouquinho, pega um copo d'água e leva o pensamento até Jesus e pede para ele colocar ali naquela água o remedinho que a gente precisa para aquela hora e toma essa água, que vai ver como é um bálsamo, né, para a nossa mente, para o nosso corpo, e aquilo que parecia tão grande vai diminuir de tamanho e a gente vai enxergar de forma diferente, né? Agora pode responder. Não, Gabriela, é isso mesmo. É isso que serve para o Zezinho, serve para todos nós, né? Agora, a sensibilidade, ela é importante, porque durante o dia que nós estamos trabalhando, nós estamos no contato com os amigos, então a mediunidade, a antena da mediunidade, ela está captando e está ligada. Então, à medida que a gente tenha boas intenções, bons pensamentos, e ligado e focado no trabalho, então o médium está recebendo as inspirações em tudo que ele faz, né? Então não é só para fazer a caridade convencional, né? Ou para fazer de o auxílio, intercâmbio, beneficência, né? Esse intercâmbio ele está ligado, né? Então cada um de nós tem um protetor especialista na nossa atividade profissional e que nos passa aquelas orientações daquilo que nós devemos, como nós devemos proceder naquelas situações todas ali. Então, essa sensibilidade, né, essa inspiração que nós recebemos, essa intuição, que é o nome dessa mediunidade, é muito importante e tem que estar o quê? Prontos, né? Disponíveis para receber essas intuições e colocar em prática aquilo que estão nos soprando, né? E a gente sabe se é nosso, se é do outro, mas quantas vezes que a gente vai fazer alguma coisa e sai uma coisa totalmente diferente, né? E se é para o bem, foi protetor, não é verdade? Então é isso, quando dá condição. Tem mais alguma coisa aqui? Por enquanto não. Não? Acho que está na hora, né, Renato? Então já está no nosso horário e então aqui tem exatamente um conselho, né, no final aqui desse prefácio. Que capítulo da que é prece, mesmo, Renato? No capítulo 28, item 9, né, do prefácio, ele diz que o médium que não quer perder a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pela sua própria melhoria. O que deseja que a sua faculdade se engrandeça e desenvolva deve engrandecer-se moralmente, abstendo-se de tudo que possa desviá-la da sua finalidade providencial. Se os bons espíritos às vezes se servem de instrumentos imperfeitos, é para bem aconselhá-los e procurar levá-los ao bem. Mas se encontram corações endurecidos e se os seus conselhos não são ouvidos, retiram-se e os maus espíritos têm então o campo livre.
A experiência demonstra que entre os que não aproveitam os conselhos dos bons espíritos, as comunicações, após haverem alguns clarões durante certo tempo, acabam por cair no erro, na verbosidade vazia e no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Então, de maneira que isso vem completar, né, o nosso estudo, o nosso bate-papo de hoje, mas esse item, esse prefácio é maravilhoso, né, nos conselhos que nos traz. Então, a última pergunta, né, chegou mais uma aí, mas já está no nosso horário. Pergunta da Juliana. Ela pergunta o seguinte: muitos de nós, em nome dessa família mais próxima que a Deise descreveu, não estamos trabalhando para os mais necessitados, para evitar atritos graves nos nossos lares, já que temos entendimentos e crenças diferentes. Isso gera muita angústia e tristeza, pois não estamos trabalhando para a caridade. A pergunta é: o que isso pode nos causar espiritualmente falando? Como lidar com esse dilema? Sei que estou em falta com a casa e com o pai, com o Chico. Será possível compensar isso mais para frente perante o pai? Ô Ju, olha, a gente saber recuar também é importante, sabe? Muitas vezes a melhor resposta é o silêncio. Então, quando não tem condições, é isso que os bons espíritos fazem conosco também. Quando nós não damos condições para eles nos ajudarem, o que eles fazem? Eles se afastam. E nós, encarnados, da mesma forma. Se a gente não tem condição de ajudar aquele grupo familiar, ou outro qualquer, ou que seja alguém na rua, ou que seja algum companheiro, né? A gente se coloca à disposição. O importante é isso, nós estarmos ali disponíveis para que, ou em pensamento, em coração, porque o Pai conhece o móvel de todas as coisas. Então, quando Jesus pagou o mesmo salário para todos, para aquele que chegou, foi servir na vinha desde a primeira hora, e para aquele que chegou por último, é isso que acontece. Então, o nosso salário vai ser o mesmo. Por quê? Porque aqueles que receberam por último, eles não estavam ali à toa fazendo nada, eles estavam à disposição, com paciência, né, enfrentando o tempo e a hora, para que na hora certa pudessem servir. Então isso é muito importante para que a gente fique tranquilo com relação a isso. Como muitas vezes nós temos que nos ausentar da nossa família, como Jesus ensinou, para servir o próximo. Então o oposto também é importante, né? Quantas vezes nós deixamos de lado o lar, deixamos de lado os entes queridos para servir, para sair, para trabalhar, para ajudar, então essa aí é a outra condição que também é muito importante que nós nos lembremos. Fica tranquila, fica bem tranquila, viu, Ju? Você não está devendo nada. A gente tem períodos na vida que nós somos mais solicitados, ou pela doença, que não é o seu caso, graças a Deus, ou pela atividade profissional. Então nós somos chamados a servir mais intensamente no campo da nossa atividade profissional, e em cada local que o Senhor nos confiou, nós podemos fazer a caridade e estar trabalhando para Ele ali, fazendo o melhor de nós mesmos, né? Você que tem contato com muitas pessoas, em cada contato desse que você tem, você levar sempre uma mensagem de esperança, levar o seu sorriso, a sua confiança no Pai. Isso é muito importante. Você já está servindo a Jesus, porque às vezes aqueles que te procuram ali, nas situações inclusive profissionais, eles estão precisando daquele afeto, daquela tranquilidade, né? Cada vez que encontram, adentro um lar, por exemplo, sempre fazer prece, porque às vezes aquele lar ali está precisando de uma prece, e quando sai meio angustiado, meio carregado, está levando com você o que tinha de ruim ali, né? Então é fazer a prece, é colocar aquele endereço
no trabalho mediúnico ou mesmo no caderno, né? Para receber a ajuda que precisa. É muito importante acalmar o coração, Ju. Não deixa que esses pensamentos tomem muito tempo seu, né? Porque toda vez que a gente deixa que pensamentos não muito bons ficam girando na nossa cabeça, a aflição vem para o nosso coração. Então, assim, veio um pensamento ou uma situação que aconteceu, você cuida dela, tome uma ação em cima dela. Ou se você puder fazer alguma coisa no momento, faça. Se não puder, pede a Deus ajuda, deixa na mão de Deus. Não carregue essa aflição com você o tempo todo. Então, acho que a pergunta é bem rapidinho para não ficar sem resposta. Isso, né? tem um pedido e tem uma pergunta. O pedido é se o Dr. Hans enviou alguma nova mensagem sobre o momento que estamos passando no mundo. E eu vou colocar agora na sequência uma pergunta da Vilma, que ela mandou o áudio aqui pra gente. Tá, então nós vamos, o que veio de mensagem ultimamente, nós vamos publicar então no grupo nosso da quinta-feira, né? Tem mensagem dessa mudança, né? Essa mesma explicação que houve aí, foi um espírito que falou, né? Essa analogia com a reforma da casa, e então tem umas 2 ou 3 mensagens que a gente publica, né? E aí para poder ler. Então, mais essa pergunta da Vilma, só para nós já irmos encerrando, né? Boa noite, Renato. Boa noite, Deise. Por um acaso, o Espírito da Verdade pode ser o mesmo que se fala aí no Evangelho, né? O Espírito Supremo? Eu não sei, pela primeira vez eu estava prestando atenção bem nessa explicação e estou meio em dúvida. Se puder, um abraço para vocês. O Espírito da Verdade, nós entendemos, né, quando a gente estuda o capítulo do Cristo Consolador, lá o Espírito da Verdade, por muitas vezes, ele fala, né, eu sou o divino jardineiro, eu sou o médico das almas, e ele se refere sempre como ele já tinha dito antigamente. Então ele faz essa referência, né, que dá-nos a entender ali em todas as passagens deste capítulo, porque este capítulo é só o Espírito da Verdade que fala, e é o capítulo chamado Cristo Consolador. Então, para nós, esse Espírito da Verdade que preside todas essas informações que a gente recebeu, é o mesmo Jesus Cristo que há 2000 anos atrás trouxe as mensagens de uma forma que aquele povo entendia naquela época. E hoje nós entendemos assim. Mas com ele também, dentro do próprio Evangelho, também nas instruções dos Espíritos de cada capítulo, tem essa pleiade de Espíritos superiores que também estão com ele aí no Evangelho. Então, tanto ele se apresenta como ele sendo o mestre, né, o Espírito maior da verdade, como nos outros itens das instruções dos Espíritos, também vem Espíritos superiores ali. Mas para nós, o Espírito da Verdade, se a gente vê no início do Evangelho, né, tem a mensagem dele lá, né? No prefácio do Evangelho. Então, para nós, esse Espírito da Verdade é o próprio Cristo. Então, vamos então, tem uma mensagem aí? Não, encerrou. Não, você falou que tem uma mensagem do Dr. Hans? Não, aqui é a pergunta. Ela queria saber se tinha. A pergunta é essa, né? Tá bom. Então já está respondido, né? Tem essas mensagens. O Akira escreveu ali, eu falei, será que ele mandou uma mensagem aqui? A Akira está psicografando aqui. Não, tá bom então. Então, já estamos no nosso horário, né? E se tiver mais algum comentário, alguma coisa... Alguma pergunta, pode pôr no nosso grupo de quinta-feira, né? Alguma pergunta, e se demandar assim uma explicação maior, a gente já aguarda e conversa na semana que vem, né? Se tiver algum tema, alguma coisa assim que
precisa de maior esclarecimento também, nos ajuda, sabe, a montar a programação e responder as coisas para a gente, para o nosso estudo da semana que vem, tá bom? Então, enquanto a Deise faz a nossa prece, né? Já vou me despedindo de vocês, desejando uma semana abençoada. Coloquem seus comentários se foi melhor assim, se o som estava bom dessa maneira que foi montado aqui, né? Tudo muito colegial, né? Mas tentando fazer o melhor e que a gente consiga ter uma interação melhor, né? Então que o Senhor os acompanhe, proteja a nossa casa, que fez aniversário ontem, proteja a nossa tia Igorina, que faz aniversário hoje, todos que são lá do Beija-Flor. Ela é a mentora, ela é a coordenadora dos trabalhos do Beija-Flor e de tantas coisas aqui na nossa casa, nos ajuda em tanto, né? Ela é um desses espíritos luminares que estão por aqui e enchem nosso coração de um Brasil bem suave, bem alegre, né, Zezinho? E, então, uma boa semana a todos. Graças a Deus e muito obrigado. Lembrando também que possamos colocar o nosso copo d'água, né, para ser fluidificado, como toda quinta-feira são fluidificadas aqui as nossas águas. E assim vamos nos colocando todos, como se estivéssemos aqui, na casa da prece, porque sabemos que o pensamento vai a qualquer lugar. E assim formando um só coração, um grande elo de amor a pulsar os nossos corações, unidos neste momento, onde possamos sentir já a presença do nosso mentor espiritual e com ele possamos ir em busca do nosso querido Chico e em busca do Mestre Jesus. E buscando a figura doce e meiga do Rabi da Galileia, possamos junto a Ti, Senhor, entregar os nossos corações, cheio de esperança, de coragem, de bom ânimo, de fé nos Seus ensinamentos. E podemos lhe pedir neste momento, Senhor, que junte os nossos corações ao Seu coração misericordioso e que possas derramar em bênçãos de luz e de paz por todo o planeta Terra, por todas as suas dimensões, por onde houver uma dor, uma aflição, que a sua luz possa chegar como lenitivo nesses corações. Senhor, corações humanos, para que possam ter a força e o entendimento nestes momentos. E rogamos, Mestre, pelos governantes de todas as nações, para que a bondade seja o caminho para que possa ser buscado a paz no mundo, a extinção das misérias, das doenças, a colaboração mútua, a solidariedade que deve existir no nosso planeta Terra. Rogamos, Senhor, pelo nosso Brasil, para que os nossos corações brasileiros se unam neste momento na fé, na certeza de que aqui é o coração do mundo, para que possamos transformá-lo, sim, na pátria do Evangelho. Rogamos, Senhor, as suas bênçãos de luz e de paz para o nosso presidente, para que ele seja assistido por Ismael, para que ele tenha o equilíbrio, o discernimento necessário para receber as intuições do plano maior. Rogamos por todos aqueles que o assessoram, por todos aqueles que têm o poder de governar no nosso país.
Rogamos por todas as casas de caridade, por esta casa que nos assiste, que nos recebe e que completou agora mais um aniversário, um momento de júbilo para todos nós que aqui já chegamos. Que ela possa, Senhor, ser envolvida na sua luz. Que a sua luz possa se estender a todos os nossos vizinhos, a todos os amigos, a todos aqueles que agora neste momento estão ligados aqui. E que todos nós juntos possamos sentir as bênçãos de Jesus em cada um de nós, nos fortalecendo, nos envolvendo com fluidos amorosos, calmantes, com fluidos luminosos, trazendo para cada um de nossos corações o bom ânimo, a alegria de viver a cada dia, a esperança de podermos ver triunfar em nossos corações o Evangelho do Senhor. E assim, Mestre amado, rogamos que nos leve até o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E a nossa Mãe Santíssima, Mãe de coração misericordioso, que acolhe todos os sofridos, nós te rogamos, Senhor, que olhe por todos aqueles que vêm à casa da prece em busca do conforto do corpo e do espírito. E principalmente, Mãe, aqueles que andam pelas ruas, e te rogamos que abençoe aquelas mãos que levam até eles o alimento, o sorriso e o consolo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois